Oi, 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 gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago para vocês uma dica de como posicionar o topo de bolo, o topper de bolo em alguns lugares, né? Como posicionar, muita gente às vezes tem dificuldade, não sabe, né, posicionar. Eu sei que é uma coisa simples, mas muitas pessoas têm dificuldade e hoje eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. Aqui eu sigo espatulando esse meu bolo com o chantininho. Vou deixar as cores dos corantes aqui para vocês, se vocês quiserem replicar a cor. Aqui vou fazer um degradezinho da cor verde, mas não vai aparecer muito, porque mais para frente eu vou fazer uma graminha, vocês vão ver logo no vídeo. Eu vou fazer uma graminha, tá? Então, esse tema aqui é o tema do Mario. Então, pelas cores do cenário, eu vou utilizar esse verde e esse azul aqui. Ficou um azul muito bonito, né? Então, eu estou colocando aqui com o auxílio do bico 1A, tá? Não tem necessidade de ter esse bico para vocês colocarem. A facilidade é que ele coloca a proporção por igual em volta de toda a circunferência do meu bolo, tá? Então, por isso que utilizar o perlê 1A, ele é prático, mas também dá para vocês cortarem o saco, a manga de confeitar, numa espessura que também fica bem parecido, tá? Então, usem o que vocês têm aí, tá bom? Aqui no topinho eu vou espatular, né? Vou alisar aqui, vou nivelar esse topinho aqui do meu bolo. Essa espátula não é angular, vocês também podem utilizar a espátula angular. Utilizem a que fica mais fácil para vocês. Ela também dá para alisar. Aqui eu estou só alisando esse topinho aqui em cima para poder fazer depois o alisamento na lateral. Esse bolinho eu vou utilizar uma espátula decorativa, tá? Sigo alisando esse bolo, vocês podem perceber que aqui na lateralzinha eu vou passar a espátula para alisar e deixar nivelado toda a circunferência do meu bolinho. E depois eu vou vir com a espátula decorativa. Gente, percebam que a espátula que eu vou alisar esse bolo, ela está um pouquinho úmida. Geralmente Geralmente eu costumo umedecer um pouquinho, ou então vocês podem utilizar um borrifadorzinho com água, pode ser água gelada, água morna, não borrifa tanto, tá? É só um pouquinho, para poder espatular e deixar esse bolo bem lisinho na lateral, tá? Aqui às vezes eu umedeço um pouquinho a espátula e aí eu vou passando aqui. Percebam que quando a gente vai alisando, vai ficando os buraquinhos, então eu preencho para que ele possa ficar tudo por igual depois na hora de passar a outra espátula decorativa. Percebam que eu vou nivelando, ó, eu vou puxando e tirando todo o buraquinho, tá? Aqui eu fiz um teste, né? Eu não filmei, mas eu fiz um teste para saber como que ia ficar essa espátula decorativa, que eu não tinha utilizado ela ainda. Gostei do resultado e vou usar ela mesmo, tá? Então já vocês vão ver eu passando ela. A posição que vocês vão segurar não é muito aberto, é sempre encostando, abraçando o bolo, para que ele possa fazer esse detalhe na lateral. Vejam a posição da minha mão e vejam como que a espátula fica. Aqui, da mesma forma, quando ele aparece os buraquinhos, eu vou preenchendo. Não importa se vocês já passaram a espátula decorativa, preencha os buraquinhos e depois vocês vão passar de novo. Utilizem a técnica do borrifador com água, porque assim ele não vai ressecando o seu chantininho, tá? Então, ele ajuda muito na hora de fazer essas decorações com essas espátulas. Percebam que eu vou preenchendo e aí eu passo a espátula de novo, tá? Embaixo eu não vou me preocupar tanto, porque eu vou fazer o detalhe com a graminha, igual eu falei pra vocês. E é muito importante a gente tomar cuidado com a posição da espátula para não deixar o bolo afunilado, tá? Cuidado aí nesse momento. E aqui, com a espátula angular, eu vou deixando a quina do meu bolo toda certinha, vou ajeitando, eu puxo para dentro, tá? Então, eu vou acertando aqui. E aí, depois, eu vou fazer no meio aquele espiralzinho, não sei se vocês se lembram, né? Como se fosse um rodamuinho, né? Vocês vão pegar e colocar a espátula angular no meio do bolo. Põe só a pontinha, a outra parte atrás fica um pouquinho levantada, reparem.
eu vou colocar no meio do bolo a pontinha da espátula angular e aí eu vou girando a bailarina. Percebam que a minha mão fica parada e ela fica levemente inclinada, então a bailarina vai levando essa espátula até a lateralzinha do bolo. Chegou na lateralzinha, vocês logo tiram para ela não deixar danificado aí essa lateral do seu bolo. E enfim, chegamos então a colocar o nosso topo de bolo. Percebam que eu vou começar a colocar o nome Super Nicolas na parte de trás, lá para trás, né? Não parte de trás, lá para trás do bolo. E vou posicionar o Mário e o Luigi, um de cada lado. O 11 meses ele vai vir na direção desse caninho do nome Super Nicolas, um pouquinho mais à frente na direção do Mário e o Luigi. Aqui, o cogumelo, vocês percebam que ficou um espaço entre o Mário e o 11 meses e o Luigi e o 11 meses. O cogumelo verde eu pus um pouquinho para frente, ó, veja a posição dele, um pouquinho para frente, né, chegando quase na frente do bolo. E o cogumelo vermelho eu coloquei um pouquinho mais para trás. Então, na hora que virar o bolinho de frente, vocês vão ver, ó, olha só agora aí como que tá, eles ficam nesse vãozinho, tá? Então, na hora que a pessoa tirar a foto, ele vai ficar proporcional, não vai esconder nenhum detalhe desses toppers, tá? Então, vai ficar visível o nome em cima, fica visível o Luigi e o Mário, o 11 meses e os cogumelos também. Aqui na lateralzinha, igual eu falei pra vocês, embaixo, estou fazendo o acabamento com o bico chuveirinho. Essa cor aqui de chantininho é a mesma cor que eu coloquei na hora de espatular o bolo, só que eu coloquei um pouquinho mais de corante só para deixar o tom um pouquinho mais fechado, tá? Então ficou mais escuro, tá bom? Vão percebendo aí como que vai ficando a posição do topo de bolo. Nesse kit que eu encomendei, ele veio as nuvens, então eu posicionei as nuvens na parte azul, né, que seria o céu. Veio o Yoshi e olha só como que eu faço para posicionar, tá? Então é como se ele estivesse pulando mesmo, né, no cenário. Esse detalhezinho também, eu não sei o nome desse aqui, essa caixa aqui. Eu coloco também posicionando, dando uma distância do Yoshi. E as estrelinhas também, tem esse personagem aqui também. Eu coloco sempre uma distância para dar um visual que tá realmente compondo uma cena, um cenário, tá? E aqui a estrelinha também, onde fica esse espaço. E a outra estrelinha eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de ladinho para dar esse efeito de movimento, tá? E olha só, gente, vejam como que ficou esse topo de bolo aqui em cima desse bolo e todos os detalhes na lateral. Então, parece ser simples, né? Mas olha só, a posição do nome, ele aparece o nome bem certinho, tá? Percebam que o nome fica super visível. Aqui também a posição dos personagens, ó, o nome fica super visível. E percebam que ele preencheu os espaços sem deixar nada vago, ficou até legal. O Mário dá a impressão que está apresentando o nome. E é isso, pessoal. O que vocês acharam? Gostaram de aprender a colocar um topo de bolo? Deixem seus comentários, se vocês tiverem dúvida eu vou responder a vocês. Curtam, comentem, compartilhem e muito obrigada por estarem aqui. Até um próximo vídeo.